Boa tarde a todos! Eu sou a apresentadora Kawane e hoje apresentaremos para vocês o programa Vozes da Cultura, na qual debateremos sobre o Brasil das Artes, mais especificamente sobre a PNA. E para esse debate, contaremos com 3 defensores de tese e uma opositora. Agora, apresente-se, defensores. Boa tarde, eu me chamo Maria, sou gestora cultural e vim defender minhas teses sobre o Brasil das Artes. Boa tarde, eu me chamo Carlos, coordenador e executor de produção cultural e venho defender a minha tese. Boa tarde, me chamo Eduardo, sou assessora de preços culturais e também vim defender as teses da PNA. Agora apresente-se, nossa querida opositora. Boa tarde, me chamo Franciele. Sou socióloga e vim com o objetivo de trazer uma visão mais crítica ao debate político nacional das artes. Bom, esse debate será dividido em 5 pautas, sendo elas: a governança e a participação social na Política Nacional das Artes, PNA, as fontes de financiamento para a implementação da PNA, a origem e responsabilidades da implementação da PNA, os ciclos de implementação da PNA e como a PNA pode transformar o presente e o futuro. Agora daremos início à primeiríssima pauta: a governança e a participação social na Política Nacional das Artes, PNA. A governança cultural no Brasil se dá através de um sistema que une Estado e sociedade para criar e gerir políticas públicas. E elas são baseadas com a Constituição de 1988 e leis fundamentais como a Rouanet e a Aldir Blanc. E agora vamos para a primeira pergunta: qual é a estrutura principal que sustenta a governança e a participação social na PNA? E como o Plano Nacional de Cultura, PNC, se relaciona com ela? Bem, a base de tudo é o Sistema Nacional de Cultura. É ele que abre para a participação da população. Já o PNC funciona como uma norma referencial que traz diretrizes claras para que as políticas culturais sejam articuladas a uma escala nacional. Isso é teoria. Na prática, o SNC é ineficaz e muitas diretrizes do PNC já chegam praticamente prontas, tornando o sistema praticamente um elefante branco. Não é um elefante branco, é uma estrutura em construção. O SNC e o PNC permitem que a sociedade cobre resultados baseados em leis e metas definidas, evitando que as políticas culturais se baseiem totalmente em políticas momentâneas. O que é o Conselho Nacional de Cultura, CNPC? Qual o papel das comissões intergestoras? E como a participação social influencia suas decisões? O CNPC é a principal instância de participação e deliberação da política cultural. Já as comissões intergestoras, elas prevêem a participação da União, Estados e Municípios. Não só isso, a PNA, ela vai também prever espaços para a sociedade civil, para instituições de ensino e instituições privadas, fortalecendo assim o processo democrático. Na prática, o CNPC é burocrático e pouco representativo. As decisões já chegam praticamente prontas das comissões intergestoriais e os espaços de diálogo são para inglês ver. Mas, Franciele, a instituição ela exige uma organização e é de extrema importância. No caso, o CNPC ela vai transformar as demandas sociais em política pública, enquanto as comissões intergestoras vai fazer com que essas decisões elas sejam compartilhadas. E essas decisões compartilhadas elas vão gerar uma legitimidade. Isso faz com que seja fortalecida as políticas de cultura. Como os sistemas setoriais das artes, os colegiados setoriais e os mecanismos de controle social contribuem para a eficácia da política cultural? O sistema setoriais das artes ela é organizado por colegiados e planos setoriais, que faz com que atenda a cada linguagem artísticas específicas. Isso faz com que ajude a definir o objetivo e o controle social nas políticas públicas. Essa fragmentação desperdiça recursos e cria feudos administrativos que não se comunicam. Fora que ainda tem a questão com a transparência e a comunicação efetiva. Pelo contrário, a especialização torna as políticas públicas mais eficientes.
Não podemos tratar cinema, teatro e literatura da mesma forma. Os colegiados garantem que cada área seja ouvida, enquanto mecanismos de transparência como conselhos e fórum fiscalizam as ações culturais. Vamos para a nossa segunda pauta: as fontes de financiamento para a implementação da PNA. As fontes de financiamento da PNA são essenciais para garantir o desenvolvimento de suas atividades e projetos. Esses recursos podem vir de diferentes origens, contribuindo para a manutenção da instituição e para o alcance de seus objetivos. E por que a Política Nacional das Artes precisa de fontes de financiamento? Porque para tirar do papel esses projetos, programas que são responsáveis pelo desenvolvimento da arte, necessitam de recursos. É esse dinheiro que apoia artistas, grupos culturais, espaços de produção que promovem a diversidade cultural. Mas investir milhões em cultura é algo realmente necessário. Vocês não acham que existem outras áreas que precisam muito mais desses recursos? Existem várias áreas importantes, mas a cultura tem um papel fundamental no desenvolvimento social e na preservação da identidade cultural. Além disso, as atividades artísticas elas podem gerar emprego, movimentar a economia, não só a economia normal, mas a economia criativa. E quais são as principais fontes de financiamento da PNA? As políticas nacionais das artes, elas contam com diferentes mecanismos de financiamento. No caso, como recursos do governo federal, repasses de estado e municípios, e além disso, ela conta também com o Fundo Nacional de Cultura, a Lei Rouanet e a Política Nacional de Odebrecht. Seria muito mais simples depender apenas de uma fonte de recursos. Na verdade, não. Depender de uma única fonte de recurso torna ela favorável a cortes orçamentários ou mudanças de gestão. Precisa haver uma diversidade de fontes nisso. E qual é a principal vantagem dessa diversidade? Ela garante mais estabilidade para as políticas culturais, o que permite que as políticas alcancem seus objetivos de forma mais abrangente e contínua. Ah, claro. Então podemos dizer que a própria diversidade de financiamento ajuda a custear a própria política cultural. Pelo amor, vocês acham que isso é algo que realmente funciona na prática? Mas é claro, Fran, quanto maior diversidade forem fontes de financiamento, maior a gente tem acesso da população à arte e à cultura. Agora vamos para a terceira pauta: os ciclos de implementação da PNA. Na pauta de agora, o nosso tema é a estrutura por trás do Programa Brasil das Artes, os ciclos de implementação da PNA. Estamos falando do planejamento estratégico que define a Política Nacional das Artes e sai do papel, organiza seus recursos e se conecta com a sociedade civil antes de se transformar em decreto oficial. E agora eu te pergunto, esse formato de ciclos realmente funciona para a cultura que é sempre tão viva e dinâmica? Claro, não são ciclos fechados ou rígidos. Isso ajuda a podermos fazer ajustes rápidos para se adequar à realidade dos artistas. Isso nem faz sentido. O erro começa quando gastamos tempo e dinheiro público com isso. A cultura deveria se sustentar sozinha, sem que o Estado se crie ciclos para bancar artistas com o nosso imposto. Mas o planejamento ele é essencial. Se dá início com o primeiro ciclo, que é a formulação. Ele consolidou com a base da política por meio de debates e foi concluído ao texto base com a entrega à ministra Margarete Menezes. E quais são os outros dois ciclos? O segundo ciclo é de debate, participação e mobilização. Nós estamos criando canais tanto virtuais quanto presenciais para que a sociedade civil possa participar ativamente na construção da PNA. Mais reuniões inúteis. Mas para gastar o dinheiro do país, vocês são rápidos. O governo deveria se preocupar com problemas reais. Enquanto isso, está preocupado em criar um ambiente de escuta para quem não quer trabalhar. Pelo amor, cultura não é prioridade. Pelo contrário, a cultura gera emprego e identidade sim.
Sob a coordenação da Funarte, esse documento vai passar por conselhos e fóruns para que cada centavo seja bem investido. E como é que esse processo é finalizado? O terceiro ciclo é o ciclo da consolidação. Todas as contribuições elas são repassadas pelo MINC, que é o Corpo Nacional da Política das Artes, e são transformadas em decretos nacionais e enviadas ao Presidente da República. Ou seja, burocracia pura, e tudo isso para oficializar o privilégio de alguns. Menos Estado e menos dinheiro para a cultura é o que o Brasil precisa. Quanta ignorância! Os ciclos existem justamente para que aconteça um diálogo constante e atenda às necessidades de quem faz a arte no Brasil acontecer. Agora vamos para a quarta pauta. De quem é a responsabilidade de como se dá a implementação da PNA? A Cultura Nacional Aldir Blanc busca fortalecer a cultura brasileira através do financiamento contínuo e dividindo a responsabilidade. Mas ainda existem desafios importantes, que é quem realmente deveria fazer essa política funcionar de forma eficiente. E agora eu pergunto, a quem pertence a responsabilidade da PNA? A responsabilidade ela é compartilhada entre União, Estados e municípios. Enquanto a União ela organiza e faz as diretrizes, os estados e municípios eles ficam responsáveis por colocar na prática isso nos territórios, aproximando assim a população e criando uma cultura local. Mas se existem recursos da PNA, por que muitos municípios têm dificuldade para sua implementação? Investir milhões em cultura é desnecessário, fora que toda essa estrutura da PNA acaba criando gastos públicos sem garantir um resultado completo na sociedade. Mas a organização, ela exige planejamento, exige diálogo com os setores dos municípios. Muitos municípios ainda estão formando essas ações culturais. E as políticas nacionais das artes, ela ajuda com esse tipo de financiamento. E esses financiamentos sendo contínuos, a gente garante esse acesso dessas pessoas aos programas, à arte e a forma de que elas possam, de forma livre, realizar suas produções culturais. Como a implementação da PNA pode transformar a política cultural brasileira nos próximos anos? Bem, a PNA transforma a cultura em política permanente, não só emergencial. Isso garante que os artistas, os grupos culturais, as manifestações populares tenham mais estabilidade. E além de ampliar o acesso da população às políticas culturais. Agora vamos para a quinta pauta. Como a PNA pode transformar o presente e o futuro? Agora eu pergunto, na visão de vocês, quais mudanças significativas aconteceram? A principal mudança foi a criação de uma estrutura nacional para integrar e organizar as políticas culturais acerca da arte. Por exemplo, agora um artista do interior passa a ter o mesmo canal de diálogo que os grandes produtores das capitais. Assim, embora a proposta seja organizar as políticas nacionais para as artes, isso só vai gerar mais burocracia, fora que tanto trabalho para algo tão banal quanto a arte, a artista tem mais é que ser independente mesmo. Na verdade, não. Antes da sua implementação, a PNA ela vai buscar resolver problemas históricos que ao longo dos anos dificultaram a vida de artistas no Brasil. Como eu falei, antes de sua implementação não havia diretrizes nacionais bem definidas no território, fazendo assim com que muitas vezes projetos fossem interrompidos em trocas governamentais. Quais as consequências da implementação da PNA no tempo atual? Em que dimensão vocês acham que no futuro ela pode chegar? Atualmente, a PNA ela tem contribuído para uma melhor organização das políticas nacionais de cultura e fortalecendo articulações entre governos, ampliando também o apoio das atividades artísticas. Além disso, ela busca democratizar o acesso à cultura e valorizar a diversidade cultural brasileira. E não só isso, a PNA ela pode alcançar uma dimensão ainda maior, alcançando assim todo o território brasileiro. Isso, se for bem executado, poderia talvez fazer alguma diferença. Mas em um país
que ainda enfrenta tantos problemas com educação, segurança e até mesmo na infraestrutura. Vocês acham que esses recursos deveriam ser direcionados a essas áreas? É claro que eles deveriam. Exatamente. Inclusive, um problema ele não inibe a resolução de outro. A arte é política, é cultura, é a identidade de um povo, é a maneira, a forma de viver, é uma educação base, muito de extrema importância. Como essa política pública impacta o cenário cultural e social atualmente? Atualmente, as políticas nacionais das artes, ela busca valorizar quem faz a nossa cultura, incentivando e fazendo com que circule por todo o país, utilizando também como uma ferramenta de extrema necessidade a educação, principalmente nas escolas. Besteira! Um gasto exorbitante do dinheiro público com uma política que não tem R$ 1 fator para a população. A senhora vai me desculpar, mas chamar de besteira a inclusão social é um absurdo. A PIA salva vidas. Ela leva música, teatro para o interior e para as periferias, dando voz a quem sempre foi invisível. E a cultura não é gasto, não. A cultura é um direito constitucional, entendeu? E ela leva identidade e dignidade para a população. Bom, agora vamos para uma pausa para os comerciais. Vocês já ouviram falar no programa Brasil das Artes? Já tiveram também acesso a algum tipo de edital de cultura? O programa Brasil das Artes, juntamente com as políticas nacionais de arte e de cultura, elas buscam o acesso ampliado, né, de toda a sociedade, de toda a população brasileira. E a minha visita, fiz uma visita à Feira de Santana, à casa do artista Elielton Reis, conhecido também como Eli. E nessa visita eu trouxe um pouco da sua rotina como artista independente, como ele faz para sobreviver sem apoio de alguns programas, sem acesso a alguns editais, como é essa rotina, como funciona, né, o seu dia a dia. Oi pessoal, eu sou Carlos Babalorixá, líder comunitário, né? Estou graduando no bacharelado interdisciplinar em artes. Estou aqui em Feira de Santana com meu amigo maravilhoso, essa figura aqui que eu amo muito, Elielton Reis, também conhecido como Eli, artista que está agora mestrando, né? Mestrando em artes e licenciado em história. Eu vou conhecer, trazer para vocês, né, mais um pouco da trajetória dele também, a vida dele como artista e nesse bate-papo trazer algumas perguntinhas, né? Estamos aqui também, ele produzindo aqui arte. E aí, amigo, como tá? Você tá bem? Como tá? Mostra aí um pouco do seu trabalho. Tô de boa, hoje você está aqui em casa. Vocês podem ver minha sala ateliê, como eu tinha chamado esse espaço. É, e meu trabalho. Nossa, tem umas perguntas que vêm depois, né? Mas assim, para pensar e para falar do meu trabalho, acho que ele envolve muito sobre identidade, sobre pertencimento, sobre lugar, sobre autoestima. Quando você olha para ele, você vê expressividade preta, né? Você vê corpo negro, tem bocão, tem o nariz, tem os olhos, tem as cores. É como eu gosto de pensar, assim, né? Como eu posso trazer visualmente as características de uma pessoa negra na minha pintura, como uma questão também política, porque eu acho muito importante ter essa representação das características, que às vezes eu cresci assim, na verdade, né? As pessoas falando que esses traços eram traços feios, a boca, o nariz, então assim, dão apelidos. Eu acho que é um pouco disso, para falar assim, um pouco da estética, né? Acho que tem questão das cores, das coisas que eu venho fazendo na pesquisa atual, visual, tem os experimentos, tem as coisas que eu crio junto com meus alunos na escola. É muito forte, né? A expressividade mesmo, dos olhos, boca, nariz. Eu sou apaixonado, né? Como é sobreviver de arte no Brasil? Tem uma questão assim, né, que quando eu fico pensando, quando você fala
sobreviver. E acho que a gente também pode pensar em como é viver, porque sobreviver é como se a gente não tivesse, e a gente às vezes não tem, né? Esse tempo para aproveitar, tá? Então, e viver já parte de um outro lugar que é aproveitar. E aí é muito doido que, de fato, assim, às vezes, eu posso falar por mim, por outras amigas também artistas que eu acompanho, né? Assim, você também sabe, a gente entra no modo sobrevivência de, tipo assim, dar o corre para ter as coisas, ter o mínimo e ter o básico e ficar de boa. Mas às vezes a gente também quer aproveitar de outras coisas. E aí eu fico pensando, a arte, ela é esse lugar também de que ela tem que ter vida, sabe? Às vezes eu posso criar para que pensando que talvez eu possa vender ou trocar assim e fazer e me sustentar e sobreviver, mas também eu fico pensando que o sentimento que é o construo nela também é um sentimento de vivência, assim, de estar vivendo, de estar experimentando, Na sua rotina, quais são as maiores dificuldades, né, que você enfrenta para produção cultural ativa? produzir minhas, Para produzir sua sim, arte, produzir. É porque são também coisas complexas, né? Que eu acho que a primeira resposta que vem na minha cabeça é tempo. Acho que tempo é uma das maiores dificuldades, assim. E não é tipo, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Mas é como eu consigo gerir esse tempo de uma forma também muito solitária, porque às vezes as pessoas externas, elas não conseguem entender que eu preciso às vezes de tempo para criar, sabe? Aí, não sei, não é um exemplo, mas eu vou falar aqui, né, de vivências, experiências. Porque pessoas que não são artistas, elas meio que às vezes não entendem como é um trabalho artístico. Nem é quase sempre assim, né? Obviamente que eu também não entendo muito como seria o trabalho de um advogado, de um médico, mas você compreende que é um trabalho, que a pessoa está ocupada com aquele trabalho e aquele trabalho dela é um trabalho, sabe? Mas o trabalho do artista, às vezes a gente não é percebido pelas pessoas que aquele tempo é um tempo também de trabalho. E às vezes se eu estiver fazendo uma pesquisa, enfim, porque assim, o pintar, a prática, ela é cotidiana, mas às vezes tem uma pesquisa antes. Então, tem uma parte da pesquisa, tem uma parte de experimento, tem a parte da pintura, tem os processos de pintura. E aí, quem não é artista, às vezes eu percebo que ver o processo acontecer, tipo, você chega aqui em casa, você é uma pessoa aqui, né, que transita, você chega, você vê coisas que estão em processo, sabe? Tipo, isso aqui é uma coisa que está em processo, são coisas que vão acontecendo em processo, eu vou fazendo, e, e é um tempo, isso precisa de um tempo para acontecer, porque às vezes as coisas precisam ser maturadas, então é um trabalho que eu começo e eu vou maturando aquela ideia, eu vou maturando aquela pintura, eu vou olhando como é que eu vou usar as cores. Isso, assim, é uma forma de criar, porque também tem outros processos que é mais ligeiro, que eu faço de outra forma, enfim, né, tem outras formas também. Mas acho que tempo é uma grande dificuldade, porque o sistema capitalista, esse modo que a gente vive na sociedade, é tudo muito ligeiro, é tudo muito rápido, tudo é para ontem, todas as coisas têm que ser rápidas e elas têm uma validade muito curta. Então você produz e logo você consome, logo acaba. Aí onde entra mais uma vez precisar de tempo para poder degustar, para poder curtir, para poder viver, para poder experienciar, para poder sentir. Porque para as pessoas que contemplam a arte, ela é massa e tal, é uma experiência. Mas acho que também para os artistas que fazem a arte também é uma experiência com a arte, sabe? Uma experiência artística. É como se viver a arte fosse a própria arte naquele momento. E depois que você vive ela no processo, que você sente ela, que você vai sentindo ela acontecendo, ela transformando, ela sendo gerada, e depois ela existindo, já tá pronta a obra, sabe? Você só viveu tudo antes, assim. E tudo isso já leva tempo. Então, Eli, amigo, quero te agradecer por esse tempo Ah, maravilhoso, eu que por esse agradeço. bate-papo.
E, pessoal, olha essa peça que maravilhosa. Eu quero dizer que é minha. E já já vou inaugurar. Estou ansioso. Mas eu amo, tô apaixonado, amigo. Gratidão, gratidão, gratidão. Que o Louro mesmo continue te dando, né, bênção, abençoando suas mãos maravilhosas para que você continue passando a arte, passando essa mensagem, passando também esse acolhimento, esse carinho, essas palavras, né, não só em forma oral, mas sabe que abraça não só o corpo, mas a alma também. Gratidão. Muito axé. Adorei, adorei. Prazer. Ou você disse um dia que jogar capoeira era coisa de animal, praticada por marginal. Muito tempo se passou, você se cuidou, capoeira eu pratiquei, hoje eu já me formei, olhando pra você. Não posso me conter, só consigo apenas sentir muita pena. Olha só como Deus levou, colocou meu coração. Minha filha brincadeira, foi a primeira. Agora eu só posso olhar e não me canso de cantar. Olá, ela, ela. 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 Olá, capoeira é mandinga de escravo e ânsia por liberdade.